tipo de backup realizado com o sistema em funcionamento e com a base de dados ativa. Letra A, Hot Backup. Letra B, Cold Backup. Letra C, Backup funcional. E a letra E, Backup ativo. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Tipo de backup realizado com o sistema em funcionamento e com a base de dados ativa. Primeiro, quando nós falamos sobre backup, backup significa cópia de segurança dos dados do usuário ou dos dados do sistema. E quando a gente pensa em fazer uma cópia de segurança, um backup, ela deve ser feita numa outra unidade e também mantida em outro local para evitar sinistros e também para auxiliar na recuperação na eventual perda de dados originais. Isso é a ideia de criar cópias de segurança. Mas existe um tipo de backup que nós chamamos de backup quente ou hot backup. O backup quente ou hot backup é aquele que as cópias de segurança são realizadas com todo o sistema em funcionamento, que não precisa parar o sistema para fazer a cópia de segurança. Quer dizer, ele é feito todo com a base de dados ativa. Quando eu digo base de dados, é todo o banco de dados e base de dados que tem os cadastros dos dados daquela empresa, por exemplo. Imagina uma loja de roupas, onde tem um banco de dados, onde lá está todo o cadastro das vendas, do estoque, dos fornecedores e assim por diante. E aí se resolveu fazer um backup, uma cópia de segurança dos dados dessa loja de roupa. Mas não é necessário no backup quente, então, parar o sistema. As vendedoras podem continuar vendendo normalmente, a base de dados continua ativa e o backup vai sendo realizado com essa base de dados ativa, com o sistema em funcionamento. Isso é o backup quente, isso é o hot backup. Então o sistema não é interrompido para a sua realização. Agora, existe também o chamado backup frio, que é o cold backup. No backup frio, ele é realizado sem que a base de dados esteja com as transações ativas, quer dizer, param de se fazer transações na base de dados e aí sim o backup é feito. Por isso que a gente chama de backup frio. Nesse, o sistema é interrompido para sua realização. Então, no hot backup, backup quente, o sistema não é interrompido para a realização. E no backup frio, o cold backup, aí sim o sistema é interrompido para a sua realização, para a realização das cópias de segurança. Voltando à questão, a resposta só pode ser hot backup da letra A de América, porque dizia ali tipo de backup realizado com o sistema em funcionamento e com a base de dados ativa. Se o sistema está em funcionamento e a base de dados está ativa, ele é chamado então de hot backup ou em português pode ser chamado de backup quente. Questão interessante aí falando sobre os tipos de backup que muito encontramos aí nas provas de concurso. Certo, pessoal?